De volta à Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Ele encontrou uma forma de falar sobre cultura pop com uma abordagem bíblica. Eu converso agora com o pastor Vinícius Miranda. Tudo bem, pastor? Tudo bom? Pastor, escritor e nerd. Não é isso? Tudo bem, pode ser assim. Como é que é essa história de pastor, escritor e nerd? Na verdade, quanto mais você acaba se envolvendo com a juventude, você começa a perceber o gosto do pessoal. E eu comecei a perceber já faz alguns anos que a cultura pop ela tem crescido muito. E as pessoas têm se interessado por filmes, séries, e eu percebi que ali seria uma forma de tentar alcançar o coração dessa moçada. Ou seja, é necessário saber qual é o repertório desse jovem para conseguir entender como ele está pensando e como conversar com ele. É Com isso? certeza, exatamente. E foi nessa linha que você resolveu criar o programa Cancela. Eu sempre tive o sonho de fazer um programa de evangelismo jovem que falasse a linguagem do jovem. Então, quando eu percebi essa demanda, nós fizemos uma pesquisa com mais de 700 jovens lá no IASP mesmo, com os universitários, e com isso nós traçamos um perfil de um jovem, às vezes até não cristão, do grupo que mais cresce hoje no Brasil, né, do sem igreja, aquela pessoa que gosta de Deus, aceita a Bíblia, mas não quer pisar numa igreja. Então, qual que era o perfil desse tipo de pessoa? E a gente descobriu que a atividade preferida deles era assistir filmes e séries, 60%, as meninas 50 e poucos por cento, os homens. Né? Como já tínhamos essa ideia, perguntamos ali quais são as séries, os filmes que eles mais gostavam, e então nós criamos o programa, né, que é um programa de sábado à noite, e ele superlota em todos, desde o primeiro. Né? Graças a Deus nós temos uma superlotação, mais de 700 pessoas, né? Nós temos um público ali de 150 pessoas que não estariam indo para uma igreja, né? São pessoas sem igreja, sem denominação religiosa. Nós temos ateus que frequentam o programa também, onde nós falamos em 20, 25 minutos sobre o tema em questão, né, do filme, da série, do livro, enfim, e depois nós fazemos uma transição e puxamos para algum assunto bíblico daí. Então você usa o tema que está ali, top of mind das pessoas, desses jovens, então é o seriado que ele está assistindo, é o filme que ele está assistindo, é o livro que ele está lendo, e aí não adianta a gente querer imaginar que eles só estejam lendo, só estejam assistindo, só estejam consumindo conteúdos bíblicos, porque não é isso que acontece. Então, vocês usam como gancho esse tipo de assunto para ir falar da Bíblia nesse evangelismo jovem, que é o programa Cancela, que acontece uma vez por mês lá no IASP, né? Exatamente, exatamente. Sempre o último sábado do mês é onde acontece o programa Cancela. Agora, como é que vocês conseguem dosar isso de uma forma que vocês não fiquem trazendo esses conteúdos simplesmente para dentro da igreja? Porque aí a gente vai falar sobre zumbi dentro da igreja, a gente vai pegar o sucesso que é The Walking Dead entre os jovens, e a gente vai colocar dentro da igreja. Como é que vocês dosam isso? Na verdade, nós sempre ouvimos uma metodologia, uma forma diferente. A forma é o seguinte: não assista, não isso, não aquilo. O jovem ele sempre foi pautado para não faça nada, não conheça nada, não assista. Hoje em dia, com o avanço da pós-modernidade, tudo, o pessoal não é mais assim. Se você falar não pode, não isso, ele já vai rejeitar o que você está falando. Então, a ideia do programa é o seguinte: existe a ficção e existe a verdade. Em nenhum momento nós falamos mal, né? Nós deixamos a entender que aquilo lá não é tão bom. E aí nós apresentamos a verdade. Qual dos dois você escolhe? Porque a partir do momento que eu falar mal disso daqui, ele não vai se interessar por isso daqui. Porque eu estou falando mal do que ele gosta. Então, se eu encontro um ponto em comum dentro de um assunto que ele gosta e mostrando que existe algo maior ali, ele se interessa pela verdade bíblica. E é isso que a gente procura fazer. Confesso que não é nem um pouco fácil. Eu imagino, porque, por exemplo, vocês já usaram em alguns programas Game of Thrones. Exato. Já usaram 50 tons de cinza. Exato. Conteúdos que, não sei se a gente colocar ali tudo dentro de um espremedouro que sai de bom no final, né? Mas então encontrar essa metodologia, encontrar essa dosagem certa desse conteúdo que é o chamariz, para o conteúdo bíblico que vocês querem passar,
acho que é uma metodologia aí que precisa de muita oração e muito cuidado. Precisa. Nós temos uma equipe que nos ajuda tanto para o conteúdo secular quanto para o conteúdo bíblico, para a gente dosar, para ver se realmente nós alcançamos, né, os nossos objetivos. Graças a Deus nós temos alcançado. Né? Quando você escuta um ateu, uma pessoa que não acreditava em Deus, chegar na igreja um sábado de manhã e falando assim, olha, eu vim ao programa Cancela, hoje eu sou batizado, porque ali eu entendi a mensagem. Isso a gente já começa a perceber que realmente, Deus ele tem guiado o programa. Ao todo, até agora, já foram 17 pessoas que agora se tornaram discípulos de Cristo, tomaram uma decisão ao lado dele e hoje frequentam a igreja do IASP, através do batismo. Né? Isso em 1 ano de programa. Então, assim, é pouco, né, o número, né? Mas se você for perceber e entender que é um público difícil, diferente, é uma juventude que não estaria lá, então a gente tem alcançado grandes resultados, sim. E como você falou, com muita oração. Eu vou te dar um exemplo de como é feito lá, né, só para você ter uma ideia. Sim, eu quero que você me mostre, porque é toda uma produção, né? Vocês trabalham a cenografia, vocês se vestem, inclusive, como personagem. Me conta como é que é. Porque assim, ó, quando você encontra uma pessoa na rua, e digamos que você gosta de Superman, e a pessoa está com a camiseta do Superman, automaticamente vai criar uma afinidade contigo, automaticamente. E você, como apresentador, sabe que quando a gente começa a falar com o público, ele já tira uma fotografia, já sabe se isso é bom e se não é. Ele já cria um preconceito de você. Agora, quando você vai vestido com um personagem que ele gosta, de um tema que ele gosta, você já quebrou isso. Então, essa é a estratégia usada através, né, da vestimenta do figurino. Então, nós montamos tudo um figurino para a pessoa entrar dentro do figurino, um cenário daquele tema que nós iríamos abordar. Um exemplo bem simples do Culpa das Estrelas, que foi o segundo tema que nós fizemos. Por que o nome do livro, do filme, que é um dos filmes que foi muito famoso, muito badalado, dos livros mais lidos, mais vendidos, por que o nome é Culpa das Estrelas? O autor, ele tem várias respostas, mas uma que me agrada é que ele fala assim, quando você está doente, você está com algum problema, você não tem quem culpar. Você vai culpar quem? O médico? Vai culpar a família? Então a culpa é de quem? A culpa é das estrelas. E não é que ele acertou, porque a culpa do sofrimento, dos problemas que nós temos hoje no mundo é das estrelas. São das estrelas. Quais estrelas? As que caíram do céu, quer ver? E aí começa o texto bíblico. Então, está vendo que é uma transição e aí começa o estudo da Bíblia. Então, como a pessoa ela já foi impactada e ela já gostou do programa do começo, chega no final, quando a gente começa a falar da Bíblia, nós temos pouquíssima, é quase nulo a quantidade de pessoas que saem quando começamos a falar da Bíblia. É mesmo? Graças a Deus. E olha, eu quero até mostrar aqui, porque além do programa Cancela, você tem esse livro, o título do livro é o seguinte, O Dia Z, a Bíblia e o Apocalipse Zumbi. Esse livro é fruto de meses de pesquisa, assistindo filmes, seriados e lendo sobre o assunto zumbi. E, gente, eu acho que nunca a sociedade esteve tão ligada aos zumbis do que hoje em dia, né? Exato. Como é que você faz, Vinícius, para conseguir se descolar do zumbi e poder trazer a Bíblia para esse assunto? Esse livro foi fruto também de tentar sempre estar mais próximo da juventude, né? Em 2012, eu comecei a conversar com jovens e percebi que todos assistiam The Walking Dead. Hoje, a série mais assistida nos Estados Unidos por jovens de 18 até adultos de 49 anos é The Walking Dead. Então, muita gente conhecia e eu me vi num meio, num círculo onde todo mundo falava sobre aquilo e eu não conhecia. Eu falei, eu vou ter que assistir esse negócio aí. E aí eu assisti com espírito crítico, pegando frases e tudo, e eu percebi que daria para ter alguns ensinamentos bíblicos dentro da série. E foi aí que surgiu a ideia do livro, né, que foi publicado por uma editora secular, né, de Portugal, uma editora que ela é bem considerável, a quantidade de publicações, né? E a ideia é o seguinte, a Bíblia já falava que vai acontecer um apocalipse zumbi, só que ninguém nunca contou isso pra gente. E como? Leia o livro que você não pode contar tudo aqui mesmo, não. O dia-z.com, pode ler as 29 primeiras páginas, está lá online para as pessoas conhecerem o material. E o legal, né, pastor, é que você, nas suas palestras, aqui no livro também, você tem essa linguagem. Você fala desse assunto chamarice e aí você já até dá o alerta. Você deve estar pensando, agora vem aí mais um crente falar essas coisas, mas me dá uma chance, se eu te mostrar o meu ponto de vista. Então tem todo um cuidado para lidar com esse público que é extremamente exigente. Exato, porque o nerd, ele estuda tudo sobre a cultura pop. Ele tem profundidade, né? Ele sabe o que o personagem, sabe a roupa, sabe qual cena que vem porque ele assistiu. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Por exemplo,
Se você virar o livro, você vai perceber na quarta capa existem algumas frases de algumas pessoas aqui de indicação do material. Nessas frases, nós temos 5. Dessas 5, 3 são de ateus. Uma é uma pessoa católica, a outra não falou para mim qual é a sua religião. Uma das meninas aí, a Fernanda, que leu o material, ela falou assim, eu já tinha lido a Bíblia por 2 vezes e nunca tinha entendido. Agora eu entendo mais sobre a Bíblia. São pessoas que talvez de outra forma elas não seriam alcançadas pelo Evangelho. Então é apenas mais um método, né? É o famoso, já usado, é você apresentar um tema conhecido e depois você apresenta o desconhecido. E é interessante porque a gente está falando aqui numa emissora que é cristã, então a maioria das pessoas que estão assistindo a gente não acredita em zumbis. Sim. Ou pelo menos não o conceito de zumbi que você trata aqui no livro, mas não vou dar spoiler aqui. Tá certo. Agora, para muita gente isso é verdade, né? Esse zumbi que a televisão, o cinema apresenta é verdade, de fato, para muita gente. Até no ano passado, né, a gente teve um jovem norte-americano que matou o outro amigo porque ele pensou que o amigo estava se transformando em zumbi e queria mordê-lo. Exatamente. A gente discutiu isso num dos nossos programas aqui na Novo Tempo. Então, isso é verdade para muita gente. Não apenas os zumbis, né? Tem gente que acredita em muita coisa que é vendido por Hollywood, pelas séries e por tudo mais. Então, eu acredito que existe sim como você fazer um meio de ligação para mostrar para as pessoas que existem coisas mais profundas ali dentro. E que, na verdade, a grande forma, a grande metodologia do Cancela e a grande ideia é o seguinte, nós não podemos mais, como telespectadores, sentar na frente de uma televisão e assistir algo com a mente desligada. A gente precisa entender qual é a mensagem, qual é a filosofia por trás daquele filme. Isso é fundamental. Né? E o problema é que tem muita gente que é cristã, que assiste qualquer tipo de filme ou séries já comentadas aqui e está vendo uma cena que é agressiva, ele percebe que ele está sendo influenciado com aquilo, mas ele continua assistindo porque é legal, ou às vezes ele percebe que a história não está indo para um bom caminho, mas é aquele velho ditado, eu quero ver o que vai dar. Sim. Né? Então, nós precisamos aprender a ser equilibrados. Entender quando é o momento de falar, não, agora deu. Eu, como cristão, eu não posso mais assistir esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo não vai me fazer bem. Exato, exatamente. E os vídeos do programa Cancela, porque o programa já está acontecendo há bastante tempo, quem, de repente, conheceu agora aqui pela TV ou pelo rádio e quer conhecer mais do projeto, eles estão disponíveis num site, né? programacancela.com.br. Exatamente, lá você encontra fotos, dá para ver também todas as palestras até agora. Né, nós já fizemos sobre The Walking Dead, Culpa das Estrelas, Vingadores, Prison Break, Friends, 50 Tons, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Lost, Masterchef, Nárnia. Então, todas essas palestras estão disponíveis no site, você encontra o canal do YouTube. E como muitas pessoas pediam um conteúdo do Cancela menor, porque as palestras são compridas, né, 50 minutos a 1 hora, eu criei junto com um grupo de jovens um canal no YouTube, né, chamado Filosofia com Pipoca. Porque todo filme, toda série tem uma filosofia. E assim como a pipoca demora cerca de 3 minutos para ficar pronta e nos alimentar, essa é a duração do vídeo, cerca de 3 minutos. Parabéns, viu, pastor, Obrigado. pelo trabalho, pelo programa Cancela e por tudo que vem acontecendo a partir do programa Cancela. Que Deus continue te abençoando em todos esses ministérios. Muito obrigado, Deus abençoe também o programa. Que mais pessoas conheçam ideias, planos, sonhos e projetos novos através de vocês. É isso aí, muito obrigado. Valeu. A gente faz uma paradinha para o intervalo, é rapidinho, o Identidade Geral volta já, não sai daí.